O estripador de River City é um dos criminosos americanos não capturados que agiu de 2020 a 2021. Ele atacava pessoas aleatórias com uma faca e fugia. Sua primeira vítima foi Larry Eugene McChristin, de 70 anos, encontrado esfaqueado na varanda de sua casa. Câmeras de vigilância registraram o assassino no momento do ataque, mas a identidade dele não pôde ser determinada. Ao longo de um ano, o estripador cometeu mais 3 ataques, dos quais apenas Deborah Walker, de 41 anos, sobreviveu. Apesar de ter recebido 15 facadas, Deborah foi resgatada e, após sua recuperação, contou à polícia que um desconhecido se aproximou dela na rua e começou a esfaqueá-la sem motivo. Depois que a polícia começou a patrulhar as ruas da cidade, os ataques cessaram, mas o assassino nunca foi encontrado. Assassino do Alfabeto. O assassino do Alfabeto foi o apelido dado a um maníaco americano que atuou no início dos anos 1970 em Rochester, estado de Nova York. Ele recebeu esse apelido porque os nomes, sobrenomes e as cidades onde os corpos das vítimas foram encontrados começavam com as mesmas letras. A primeira vítima foi Carmen Collon, de 11 anos, sequestrada, estuprada e estrangulada em Churchville em 1971. A segunda vítima foi Wanda Valkovics, também de 11 anos, que sofreu um destino semelhante em Webster em 1973. A terceira vítima foi Michelle Maenza, de 10 anos, assassinada em Macedon. Durante a investigação, a polícia descobriu que o assassino usava um sedã azul. Além disso, ele tinha um gato, cuja presença foi notada durante os crimes, pois havia pelos de gato nas roupas das meninas mortas. Havia muitos suspeitos, mas os detetives nunca conseguiram encontrar o verdadeiro assassino. Leonard Lake e Charles N.G. Leonard Lake e Charles N.G. se tornaram 2 dos mais brutais assassinos em série da Califórnia. Os 2 futuros assassinos se conheceram em 1981 e uma amizade imediata surgiu, provavelmente devido aos distúrbios mentais que ambos possuíam. Em 1983, começaram a cometer seus primeiros crimes. Todos os atos sangrentos ocorreram em um bunker no rancho de Lake. Suas vítimas eram na maioria mulheres, mas às vezes sequestravam famílias inteiras. Em entrevistas posteriores, Lake confessou que sempre quis ter escravas com quem pudesse fazer o que quisesse, e N.G. ajudou a realizar esse desejo. Os assassinos atuaram por 3 anos, matando pelo menos 11 pessoas. Eles não matavam imediatamente suas vítimas. Primeiro torturavam as mulheres por vários dias. Quando as vítimas se tornavam desinteressantes, eles as matavam, registrando tudo em vídeo. Isso foi comprovado pelas fitas encontradas no rancho de Lake. Parte dos corpos era queimada e o restante era enterrado na propriedade. Em 2 de junho de 1985, N.G. foi pego roubando uma loja de ferragens, mas conseguiu escapar. No entanto, a polícia prendeu seu cúmplice Lake, que estava esperando no carro. Quando foi levado para a delegacia, Lake conseguiu ingerir uma dose letal de cianeto, deixando um bilhete com seu nome e o de seu cúmplice. N.G. foi capturado apenas em 1999 no Canadá, onde foi condenado à pena de morte. Charles Tex Watson. Charles Tex Watson foi um dos primeiros membros da comunidade criminosa chamada Família Manson, liderada por Charles Manson. Na noite de 8 para 9 de agosto de 1968, Tex, junto com 2 mulheres da comunidade, Susan Atkins e Patricia Krenwinkel, invadiram a casa alugada pela atriz Sharon Tate e seu marido, o diretor Roman Polanski. Lá, eles mataram 3 convidados da atriz, a própria Sharon e mais uma pessoa que estava na casa. No momento do assassinato, Sharon Tate estava no 9º mês de gravidez. Na noite seguinte, Tex foi para Los Feliz, em Los Angeles, para cometer mais alguns assassinatos. Suas vítimas foram o diretor de supermercado Leno LaBianca e sua esposa Rosemary. Após o assassinato de 7 pessoas e de um bebê que ainda não havia nascido, Tex tentou fugir para o Texas, mas já em novembro de 1969, ele foi preso. Por muito tempo, Tex se recusou a falar com os policiais, mas isso não o ajudou a evitar a punição. Em 21 de outubro de 1971,
ele foi condenado à pena de morte. Tex conseguiu escapar da morte apenas devido à revogação da pena de morte. Atualmente, o assassino cumpre prisão perpétua e hoje ele tem 77 anos. Doodler. O serial killer, conhecido como Doodler, atuou no período de 1974 e 1975. Doodler fazia suas vítimas entre os homossexuais. No total, ele conseguiu realizar pelo menos 17 ataques, dos quais 14 terminaram em morte. 3 vítimas conseguiram escapar. E foi graças aos seus depoimentos que a polícia descobriu que o assassino era um homem negro com idade entre 26 e 28 anos. Além disso, o criminoso tinha o hábito de desenhar suas vítimas antes de estuprá-las e matá-las. Infelizmente, a identidade do criminoso ainda não foi estabelecida. A polícia conseguiu identificar um suspeito, mas faltavam provas suficientes para prendê-lo, e as vítimas se recusaram a testemunhar, temendo por sua reputação. Após esses acontecimentos, os assassinatos do Doodler cessaram subitamente. Israel Keyes. Durante sua vida, Israel Keyes cometeu uma série de crimes, mas ficou conhecido após uma série de assassinatos. Keyes nasceu em uma família cristã de classe média. No entanto, durante a adolescência, ele decidiu renunciar à religião e se interessou pelo satanismo, o que possivelmente influenciou seus crimes posteriores. O primeiro assassinato de Keyes ocorreu em fevereiro de 2012. Sua vítima foi uma jovem de 18 anos chamada Samantha, que trabalhava como barista em um café perto de sua casa. Keyes a sequestrou, depois a estuprou e a matou em um galpão em sua casa. Após um cruzeiro de 2 semanas com sua família, Keyes lembrou-se do corpo no galpão e decidiu se livrar dele. Antes disso, ele aplicou maquiagem no rosto da garota morta, tirou uma foto dela e enviou a imagem a um jornal local com uma exigência de resgate no valor de $30 mil. Em seguida, ele jogou os restos mortais no lago. Em março, Keyes foi preso sob suspeita de assassinar Samantha. Na delegacia, ele confessou mais 4 assassinatos. Seu julgamento estava marcado para o início de março de 2013 e Keyes sabia que receberia a pena máxima. Então, cometeu suicídio em sua cela, deixando 11 desenhos de caveiras e pentagramas feitos com seu próprio sangue. A investigação acredita que as caveiras representavam uma confissão de 11 assassinatos em vez de 5. Entre maio de 2005 e agosto de 2006, uma série de assassinatos, incêndios criminosos e tiroteios ocorreu na cidade de Phoenix, no estado do Arizona, no ZEWA. Posteriormente, descobriu-se que todos esses crimes foram cometidos por 2 cúmplices, Dale Hausner e Samuel Pina. Os moradores de Phoenix estavam seriamente assustados com os acontecimentos. Cadáveres de animais e pessoas baleadas apareciam regularmente nas ruas da cidade. Além disso, houve casos de crimes contra adolescentes. Inicialmente, a polícia não relacionava esses crimes, mas quando o terror continuou, perceberam estarem lidando com um atirador em série que não fazia distinção entre mirar sua arma em pessoas ou animais. A polícia levou tempo para encontrar os criminosos e, finalmente, no dia 31 de julho de 2006, conseguiu capturá-los. Dale Hausner e Samuel Pina foram finalmente capturados em 31 de julho de 2006, graças a uma dica de um amigo de Pina, Dietmar, que revelou o interesse do colega por tiroteios. Após instalar escutas telefônicas, ficou claro que eles eram os responsáveis. Em 3 de agosto de 2006, ambos os criminosos foram presos por cometer 8 assassinatos e mais de 30 tiroteios. Os cúmplices receberam a pena máxima. Pina foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional e Hausner a 6 sentenças de morte. Curiosamente, foi Hausner o mentor dos crimes, apesar de não ter antecedentes criminais. Hausner trabalhava em um aeroporto e fazia reportagens fotográficas, tendo até entrevistado Mike Tyson. No entanto, a morte de seus filhos o transformou, levando-o a começar a matar. Gary Ridgway. Gary Ridgway, conhecido também como o assassino de Green River, aterrorizou os moradores do estado de Washington por 16 anos, de 1982 a 1998. Ele cometeu 49 assassinatos comprovados de mulheres,
e mais tarde confessou 71 assassinatos. Seu primeiro crime sangrento foi em 8 de julho de 1982. A primeira vítima foi Wendell Caulfield, de 16 anos, cujo corpo foi encontrado dias depois na margem do rio. Meses depois, outros 3 corpos foram encontrados no mesmo local. Após esses 4 assassinatos, seguiu-se uma série de desaparecimentos de garotas cujos corpos foram encontrados não apenas na margem do rio, mas também na floresta e nas estradas. Todas as vítimas de Ridgway eram prostitutas ou fugitivas. O último assassinato de Ridgway foi em 1998, e só anos depois ele foi capturado. Surpreendentemente, o maníaco várias vezes foi suspeito de assassinato, mas faltavam provas para ligá-lo aos crimes, permitindo que ele continuasse a matar. Ridgway agia sempre do mesmo modo. Ele conhecia garotas de programa e sua aparência amigável e sorridente não despertava suspeitas. Aproveitando-se disso, ele atraía suas vítimas para lugares isolados, onde as estuprava e depois as estrangulava. Quando Ridgway foi capturado, psicólogos tentaram descobrir a causa de seu comportamento maníaco. Descobriu-se que na infância ele tinha dificuldades acadêmicas e sofria de desatenção. Além disso, revelou ter atração sexual por sua mãe e queria matá-la, motivado pela rigidez excessiva dela em relação a ele. Em 2003, Ridgway foi condenado a 49 penas de prisão perpétua. Em 2009, nos arredores de Albuquerque, no Novo México, durante uma obra, foram encontrados ossos humanos. A polícia chegou imediatamente ao local e, após análise, descobriu pertencerem a uma mulher. Continuando a investigar a área, encontraram os restos mortais de mais 10 garotas com idades entre 15 e 32 anos. A polícia rapidamente deduziu que a área elevada era um local de sepultamento das vítimas de um assassino em série, iniciando uma investigação. Nas imagens de satélite, os especialistas notaram marcas de veículos, indicando que a atividade do maníaco ocorreu entre 2003 e 2005. Nos anos seguintes, após análises de DNA e comparação dos resultados com a base de dados de pessoas desaparecidas, os detetives descobriram que a maioria das garotas eram prostitutas e usuárias de drogas. Todas desapareceram entre 2001 e 2005. A perícia também permitiu identificar as identidades das vítimas. Praticamente todas as garotas eram latino-americanas, exceto Celine Edwards, de 15 anos, que era afro-americana. Apesar de uma investigação detalhada e minuciosa, o assassino das 11 garotas nunca foi encontrado e o caso continua aberto até hoje. William Bonin, o assassino da rodovia. William Bonin, um assassino em série americano, conhecido pelo apelido de assassino da rodovia, era notoriamente cruel. Todas as suas vítimas passaram por dor, tortura e medo extremos. Bonin sempre atacava rapazes. No início, ele se limitava a estuprar e deixava os jovens vivos. Mas após o primeiro estupro, em novembro de 1968, Bonin se tornou um predador e continuou sua horrível diversão, conseguindo cometer mais 4 estupros até ser preso em 1969. Foi encarcerado, mas já em 1974 foi liberado, considerado inofensivo. Esse foi o primeiro erro das autoridades, e Bonin, claro, continuou atacando adolescentes. 16 meses após ser solto, Bonin foi novamente preso, acusado de estuprar um garoto de 14 anos. Ele deveria passar 15 anos na prisão, mas em 1978 foi posto em liberdade condicional. Ele deveria passar 15 anos na prisão, mas em 1978 foi posto em liberdade condicional. Bonin arranjou um emprego como motorista de caminhão e até encontrou uma companheira. Contudo, em 1979 foi novamente preso, suspeito de assédio. Incrivelmente, Bonin foi solto novamente e decidiu que ninguém mais poderia contar sobre seus abusos. Então, começou a matar todas as suas vítimas. Após ser solto, Bonin começou a frequentar clubes gays, onde encontrou um cúmplice chamado Gregory Milley. Juntos, decidiram estuprar e matar adolescentes que viajavam de carona. Sua primeira vítima foi Thomas Landgren, um garoto de 14 anos. A próxima vítima foi Mark Shelton, de 17 anos,
encontrado com várias facadas no corpo. A partir daí, Bonin não conseguiu mais parar e matou pelo menos 14 adolescentes. No entanto, a investigação acredita que ele tenha matado 21 pessoas. Bonin foi capturado graças ao seu ex-companheiro de crime em 5 de janeiro. Ele foi condenado à pena de morte. Shaun Great. O serial killer Shaun Great começou sua vida criminal aos 19 anos, cometendo pequenos furtos e agredindo suas namoradas, pelo que foi condenado. Após ser libertado, ele não conseguiu controlar sua agressividade sem motivo. Então, todas as garotas com quem Great se envolvia logo fugiam dele. Isso não agradava ao jovem e ele começou a procurar vítimas que não poderiam se afastar dele tão facilmente. O desejo de causar dor aos outros levou Great a matar. Sua primeira vítima foi uma garota de programa chamada Rebecca Lacey em 2015. Depois, em 2016, ele atraiu mais 3 mulheres para sua casa, 2 das quais foram estupradas e estranguladas. Uma das vítimas, cujo nome não foi divulgado, teve muita sorte. Quando Great estava dormindo, ela conseguiu libertar suas mãos das cordas e ligar para o serviço de emergência. Ao chegarem à casa do assassino, os policiais conseguiram salvar a mulher e, durante a busca, encontraram os corpos em decomposição de outras 2 vítimas. Surpreendentemente, Great por muito tempo não admitiu sua culpa, mas mais tarde ele confessou ter matado 5 mulheres. O julgamento de Shaun Great ocorreu em 2018 e ele foi condenado à pena de morte, que deverá ser executada em 2025. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, ou Canibal de Milwaukee, tornou-se um dos assassinos em série mais conhecidos e brutais do mundo entre 1978 e 1991. Na infância, Dahmer era uma criança normal, mas após uma cirurgia para remover uma hérnia, ele mudou. Na adolescência, tornou-se recluso, nervoso e agressivo. Segundo o próprio maníaco, ele sentiu o primeiro desejo de matar aos 14 anos, e após o divórcio dos pais, perdeu completamente o controle sobre si. Seu primeiro crime ocorreu logo após o término do ensino médio, em 1978, quando ele convidou o cartunista Steven Hicks para ir até sua casa. Lá, ele embebedou o rapaz e o estrangulou. O próximo crime de Dahmer aconteceu 9 anos depois, em 1987. Sua vítima foi Steven Tuomi, com quem Dahmer se encontrou em um clube gay, decidindo ir juntos para um hotel. Na manhã seguinte, Dahmer encontrou o corpo de Tuomi na cama ao seu lado. Mais tarde, ele relatou que não se lembrava de como havia matado seu amante, mas também não ficou muito abalado com o ocorrido. Dahmer colocou o corpo em uma mala e o levou para a casa de sua avó. Com o tempo, estrangular suas vítimas não era suficiente para Dahmer. Ele ansiava por sangue e perversões. Ele torturava os corpos de suas vítimas, realizando vários experimentos. Além disso, tirava fotos das vítimas para relembrar as sensações de euforia que sentia ao mutilar os cadáveres. Dahmer foi capturado graças a um rapaz que conseguiu escapar e encontrou um policial na rua. Dahmer não negou sua culpa e se comportou com absoluta frieza, às vezes descrevendo com entusiasmo o quanto gostava de matar. Em 15 de fevereiro de 1992, Dahmer foi condenado a 15 penas de prisão perpétua. Em 28 de novembro de 1994, ele foi espancado até a morte por seu companheiro de cela, Christopher Scarver. Robert Hansen. Robert Hansen era um adolescente muito introvertido e cheio de espinhas, vítima de bullying por parte de seus colegas de classe, especialmente das meninas bonitas. Isso o levou a odiar o sexo feminino e a buscar vingança por suas humilhações. Antes de começar a cometer seus crimes horríveis, Hansen serviu no exército, casou-se 2 vezes e foi preso várias vezes por pequenos furtos e incêndios criminosos. Mais tarde, ele passou a viver como um cidadão exemplar no Alasca, trabalhando na padaria de sua família. Além disso, ele se dedicava à caça e exibia com orgulho seus troféus. Todos falavam dele como um homem respeitável. No entanto, em junho de 1983, a polícia recebeu um relato de uma jovem de 17 anos chamada Cindy Paulson. Ela contou que foi vítima de tortura e estupro. Segundo seu relato, o criminoso a manteve acorrentada pelo pescoço a um poste e depois a levou para um aeródromo,
mas ela conseguiu escapar. Pelas descrições de Cindy, o criminoso era Hansen. Ele foi então levado para a delegacia para interrogatório. Lá, Hansen inventou uma história de que Cindy lhe devia dinheiro. Houve uma briga entre eles e ela o caluniou. Os policiais acreditaram em Hansen e o liberaram. Naquela época, o detetive estava investigando uma série de assassinatos de jovens cujos corpos eram encontrados periodicamente nos arredores de Anchorage. E ele relacionou todos esses assassinatos e concluiu serem obra de um único assassino em série que claramente tinha problemas com mulheres e buscava vingança.